Carolina estava sozinha à beira da estrada deserta, segurando um cartaz de papelão com o Porto dos Milagres rabiscado nele. Ela havia usado um pedaço de carvão deixado da fogueira da noite anterior para escrever o nome nesta parte tranquila da estrada. Apenas alguns veículos passaram por ali, na maioria caminhões grandes que não pararam. A área ao redor estava tão silenciosa que parecia que ela estava no meio do nada. Seu coração deu um pulo quando uma van familiar diminuiu a velocidade e parou ao lado. Uma mulher simpática abriu a janela com os olhos cheios de preocupação. "Você está indo para Porto dos Milagres?" ela perguntou. Carolina simplesmente assentiu em resposta. A mulher fez um gesto em direção à parte de trás de sua van lotada, onde várias crianças estavam dormindo. "Acabei de voltar de uma excursão com essas crianças. Eu gostaria de poder ajudar, mas mal há espaço", disse ela, pedindo desculpas. "Você gostaria de água ou um lanche?" Carolina, sentindo-se grata por qualquer gentileza, deu um leve encolher de ombros, sinalizando sua aceitação. Indo para a parte de trás da van, a mulher pegou 2 garrafas de água, um sanduíche selado em um saco e uma banana de um cooler. Carolina, tocada pela generosidade da mulher, simplesmente agradeceu. A senhora desejou-lhe sorte, esperando que outra pessoa pudesse parar e dar uma carona a Carolina antes de partir. Carolina apoiou seu cartaz de papelão contra sua mochila e decidiu fazer uma pausa. Ela encontrou um lugar à beira da estrada ensolarada e sentou-se, de costas para o tráfego, desembrulhando o sanduíche de atum que lhe deram, deu uma mordida e lavou com uma água refrescante. O calor do dia fazia o líquido fresco parecer um luxo. No meio da refeição, ela avistou uma imagem cintilante no horizonte. Era um veículo, sua forma distorcida pelas ondas de calor que se elevavam do asfalto à medida que se aproximava. A esperança surgiu em Carolina. Ela rapidamente se pôs de pé, tentando se tornar visível conforme o veículo se aproximava. Ela o reconheceu como uma antiga picape Ford. Ele diminuiu a velocidade ao se aproximar dela, e ela sentiu uma onda de otimismo. O caminhão parou ao lado dela, nem mesmo se incomodando em ir para o acostamento, e dentro dele estava um homem mais velho. Seu rosto estava sombreado por um chapéu de cowboy desgastado. Sua aparência poderia ter parecido intimidadora, mas essa impressão mudou no momento em que ele falou: "Você está procurando por uma moça. Entre, mas só se você tiver uma história engraçada para compartilhar", disse-lhe com um riso, estendendo a mão para abrir a porta do passageiro por dentro. Carolina sorriu de volta para ele, colocando sua mochila na picape, sentindo o peso da solidão e da incerteza se dissipar. Danilo Almeida, um homem mais velho e amigável com um amor pela pesca, se apresentou para Carolina. Ele tinha passado a manhã pescando em um dos muitos lagos nos arredores da cidade. Enquanto conversavam, Carolina compartilhou seu destino com ele. "Estou indo para a casa antiga dos Ferreira." Danilo ergueu uma sobrancelha, com um toque de surpresa em seus olhos. "A casa dos Ferreira? Não vejo ninguém lá há muito tempo. Na verdade, eu moro bem em frente a ela." "Você tem certeza de que é para lá que está indo?" À medida que entraram na cidade, as amplas ruas os cumprimentaram, alinhadas com majestosas árvores de pinho, lançando sombras suaves na estrada. A beleza cênica foi ligeiramente marcada pelo ruído estridente dos freios do caminhão de Danilo. Ele lançou um sorriso envergonhado a Carolina, reconhecendo o barulho bem. "Para Porto dos Milagres", Danilo declarou, apontando para a direita, onde uma casa um pouco deteriorada estava. "Essa é a casa dos Ferreira." "Obrigada, Sr. Almeida", respondeu ela, sua voz cheia de gratidão. "Acho que vou vê-lo mais, já que você é meu vizinho." Danilo riu. "Oh, tenho certeza disso. Cuide-se e adeus." Carolina olhou para a casa envelhecida à sua frente. Pode não ter sido grandiosa, mas agora era dela, e ela sentiu uma sensação de gratidão por isso. A grama e as ervas daninhas não aparadas, que antes eram um quintal, a fizeram lembrar de sua antiga casa, onde ela havia acabado de limpar crescimentos semelhantes.
Memórias de seus pais vieram à tona, causando um aperto no peito. Na verdade, Carolina não precisava se estabelecer em Porto dos Milagres ou em qualquer lugar específico, para ser sincera. A estrada aberta poderia ter sido seu refúgio, mas depois da devastadora perda de ambos os pais, o mundo parecia desprovido de significado. Foi tia Sofia, meia-irmã de sua mãe, que a persuadiu gentilmente a vir para Porto dos Milagres e viver na antiga casa da família, não querendo decepcionar sua tia, que claramente tinha seus melhores interesses no coração. Carolina tinha uma dúvida. No fundo, Carolina sabia que precisava de um pouco de tranquilidade e descanso de seus pensamentos errantes na estrada. Ela realmente precisava disso. Carolina cresceu em uma casa onde o álcool estava presente diariamente desde suas primeiras lembranças. Ela se lembrava de seus pais se entregando todos os dias da semana. Eles começavam a beber após o trabalho nos fins de semana. Começavam à tarde. Sua mãe, Alice, consumia quase uma garrafa inteira de vinho por dia, enquanto seu pai, André, bebia cerca de 6 cervejas até a noite. Ele frequentemente ficava visivelmente embriagado na tentativa de esconder seu hábito. Alice escondia muitas garrafas de vinho e copos em vários esconderijos pela casa. Durante os anos de ensino médio de Carolina, os hábitos de beber de seus pais se intensificaram sempre que seus amigos vinham para casa. Seus pais bêbados a envergonhavam, frequentemente se envolvendo em discussões barulhentas na frente de seus amigos. Como uma filha preocupada, Carolina tentou abordar o problema quando era mais jovem. No entanto, seus esforços foram recebidos com negação e defensiva. Alice se convenceu de que era uma boa mãe e justificou suas ações devido ao seu trabalho estressante, sentindo que seus métodos de relaxamento não eram da conta de ninguém além dela mesma. André, em vez de apoiar as preocupações de Carolina, parecia estar facilitando os hábitos de Alice, comprando vinho e cigarros regularmente para ela. Cada vez que Carolina tentava expressar suas preocupações sobre o consumo excessivo de álcool, suas preocupações eram ignoradas com raiva. Seus pais insistiam que não tinham um problema, argumentando que não eram como as pessoas embriagadas vistas nas ruas. Eles viravam o jogo contra Carolina, acusando-a de ser crítica e ingrata por seus esforços como pais. Embora Carolina não pudesse negar o amor e o cuidado deles por ela, ela estava profundamente perturbada por sua constante negação. O tormento diário se tornou demais para ela, ver seus pais bêbados todas as noites a fazia cada vez mais relutante em estar perto deles. Ao longo dos anos da adolescência de Carolina, o relacionamento tumultuado entre seus pais frequentemente resultava em discussões barulhentas. Quando ela chegou ao 2º ano do ensino médio, as coisas haviam escalado ao ponto em que seus pais se separaram brevemente, notando que eles se abstiveram de beber quando estavam separados. Carolina tomou a iniciativa e os persuadiu a entrar em reabilitação. Sua passagem pela reabilitação parecia ter funcionado maravilhas. Após vários meses de sobriedade, eles se reuniram e garantiram a Carolina que estavam em um caminho mais saudável. Pediram a ela que confiasse que dariam uma nova guinada após se formar no ensino médio, tornando a ida para a faculdade menos pesada do que tinha sido em anos. Os primeiros meses foram felizes. Ela prosperou academicamente e aproveitou a convivência com seus colegas que permaneceram sóbrios pelos próximos 6 meses. Tudo parecia estar indo bem. Ela ligava frequentemente para casa, conversando com seus pais, e suas conversas eram sempre encorajadoras. No entanto, durante seu primeiro semestre de primavera na faculdade, o mundo de Carolina foi despedaçado enquanto se preparava para sua peça. O escritório da faculdade a chamou para uma conversa séria. Informou-a de que um incêndio tinha consumido a casa de sua família. Ela imediatamente perguntou sobre seus pais, mas o escritório tinha informações limitadas e a aconselhou a voltar para casa imediatamente. A viagem de volta para sua cidade natal foi angustiante. No fundo, ela temia o pior sobre seus pais, mas uma pequena parte dela ainda tinha esperança de que talvez eles tivessem sobrevivido. A viagem devastadora foi revelada depois que ela deixou a faculdade. Seus pais secretamente voltaram a beber.
Eles esconderam sua recaída durante as conversas telefônicas com Carolina, de maneira angustiante, no dia fatídico do incêndio. Ambos estavam embriagados e tinham adormecido descuidadamente com cigarros acesos, o que levou ao incidente trágico. De pé na entrada da antiga casa, Carolina deu um suspiro profundo e empurrou a porta da frente. Imediatamente, ela foi atingida por uma onda de poeira, provocando um espirro. Embora a casa mostrasse sinais claros de longo abandono, ela estava grata por encontrar alguns móveis antigos ainda intactos e colocou sua mochila em uma cadeira. Ela tirou um momento para se centrar, respirando fundo e exalando lentamente, abrindo os olhos com determinação. Ela arregaçou as mangas, preparando-se para a grande tarefa de limpeza pela frente. Mas, assim que começou a fazer algum progresso, uma batida inesperada na porta a sobressaltou. "Quem é?" Carolina chamou. Sua voz tinha um toque de cautela ao abrir a porta. Ela foi recebida por uma mulher de meia idade de rosto gentil. Seus olhos brilhavam de curiosidade. "Não pude deixar de notar alguém se movendo aqui dentro", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Nunca pensei que veria alguém neste lugar antigo novamente." Sentindo-se um pouco defensiva, Carolina explicou: "É a casa da minha tia Sofia. Ela me enviou aqui." O rosto da mulher amoleceu em simpatia. "Oh, querida! Este lugar já teve dias melhores. Eu sou a Sara, a propósito." Entrando para dar uma olhada ao redor, Sara balançou a cabeça diante da bagunça. "Você planeja ficar aqui?" "É um projeto e tanto." Carolina, sentindo uma mistura de surpresa e determinação, assentiu. "É o que eu tenho. Vou fazer o meu melhor para torná-lo habitável." Sara, com um brilho nos olhos, disse: "Que tal alguma ajuda? Minha família e eu podemos ajudar. Será mais rápido e divertido com mais mãos." Surpresa com a generosa oferta, Carolina começou a recusar, mencionando suas finanças limitadas. Mas antes que ela pudesse terminar, Sara interrompeu com um sorriso tranquilizador. Carolina piscou, surpresa, enquanto Sara levantava a mão para interrompê-la. "Não precisa se preocupar com isso. Nossa cidade é como uma grande família. Esqueça o dinheiro aqui. Quando alguém quer ajudar, eles simplesmente o fazem. Se estão comprometidos, eles vão deixar você saber claramente. Entendeu?" Carolina sentiu, um pouco sobrecarregada pela gentileza genuína. "Entendi, obrigada. Eu sou a Carolina." Sara sorriu. "Nome adorável, Carolina." "Espere só um momento." Antes que Carolina pudesse recuperar o fôlego, a porta se abriu novamente. Sara voltou, acompanhada por um homem alto e uma jovem garota. "Este é meu marido, Danilo, ele é ótimo com ferramentas e vai ajudar por aqui. E este raio de sol é a Ágata, nossa filha." "E Danilo e Ágata, está a Carolina." Carolina riu, lembrando-se de sua carona até a cidade. "Na verdade, o Sr. Almeida já me deu uma carona até aqui." Sara olhou entre eles, fingindo indignação. "Por que você não me contou?" Danilo se dirigiu a Carolina. "Se eu tivesse contado, teria estragado a surpresa do anúncio de sua nova amiga." Todos caíram na gargalhada. O ambiente estava descontraído e familiar. A dinâmica entre Sara e Danilo era comovente. Seu afeto um pelo outro era palpável. À medida que o dia terminava, a equipe recém-formada havia feito um progresso significativo. A casa, embora ainda precisando de trabalho, estava a caminho de se tornar um lar. Enquanto se sentavam para uma refeição que Ágata tinha preparado, Sara comentou, olhando ao redor com apreço: "Temos mais a fazer, mas já parece mais quente, mais como um lar." Carolina sorriu calorosamente, seus olhos refletindo a gratidão que sentia. A transformação da casa foi incrível. Com os delicados jogos americanos e toalhas de Ágata adicionando um toque de aconchego, o espaço se tornou acolhedor.
Enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa de jantar, Sara entretinha Carolina com histórias sobre a cidade e sua vibrante comunidade. Ela mencionou as abundantes frutas silvestres e cogumelos que poderiam ser colhidos nas florestas próximas, pintando um quadro de uma cidade rica nos presentes da natureza. Danilo, na maior parte um homem de poucas palavras, ocasionalmente intervinha com um humilde acordo ou adicionava um detalhe à história. Em um ponto, Sara disse brincando: "Você é só uma solteirona, Carolina, logo o suficiente encontraremos um emprego para você. E quem sabe? Talvez até um marido." Carolina riu alegremente, respondendo: "Por que eu precisaria de um marido? Estou perfeitamente contente sozinha." Os olhos de Sara brilharam com malícia. Bem, a maioria das pessoas eventualmente encontra alguém com quem quer compartilhar a vida. Começar uma família e crescer juntos. Escovando o pensamento para longe, Carolina respondeu: "Pela minha experiência, os relacionamentos nem sempre são assim. Às vezes as pessoas esquecem aqueles que amam." Sara se aproximou, com a expressão suavizando. "Carolina, eu não conheço a extensão completa do seu passado, mas esta cidade tem uma maneira de mostrar às pessoas o lado mais brilhante da vida e dos relacionamentos. Dê um tempo." Nos dias seguintes, Carolina começou a se integrar na comunidade. Ela rapidamente percebeu que podia relaxar com essas pessoas diretas, embora ocasionalmente um pouco francas, o que significava que nunca precisava adivinhar suas intenções. Antes que percebesse, Carolina encontrou um emprego na creche local, com a ajuda de Agatha. O salário não era luxuoso, mas era suficiente. E com a gentileza genuína que frequentemente recebia, como refeições dos vizinhos ou roupas usadas, ela estava economizando mais do que gastava. Os moradores da cidade eram genuinamente bondosos de coração. Em um dia anterior, quando Carolina estava voltando para a casa do trabalho, o Sr. Silva acenou para ela com um sorriso caloroso. "Terminou o trabalho por hoje, Carolina?" ele perguntou. "Sim, Sr. Silva", ela respondeu, se perguntando o que ele queria. "Que tal passar na nossa casa por um momento? Temos algo para você", ele ofereceu, um pouco cansado. Carolina decidiu ver o que o Sr. Silva tinha em mente quando se aproximou da entrada de sua casa. A Sra. Silva já estava lá, cumprimentando-a com um sorriso brilhante. Ao seu lado havia 2 grandes baldes transbordando de vegetais frescos. "Nosso jardim foi generoso este ano", exclamou a Sra. Silva. "Olhe só para esses tomates e pepinos. Se você não conseguir comer todos eles, pode colocá-los em conserva. Não há nada como o sabor de picles caseiros durante os meses frios", ela disse, olhando para a produção farta. Carolina se sentiu momentaneamente sobrecarregada. "Tenho certeza de que não posso lidar com tudo isso." Sentindo sua hesitação, a Sra. Silva tranquilizou. "Não precisa se preocupar, querida. Renan, meu neto, vai ajudar a levá-los para sua casa." Em pouco tempo na cidade, Carolina havia experimentado e aprendido muito. Sara e Agatha ensinaram a cuidar de seu jardim, que, com a ajuda do trator de Danilo, havia sido cultivado e estava agora prosperando. Carolina dominou o básico da jardinagem, desde a rega até o deservamento, e estava orgulhosamente colhendo seus próprios produtos. Ela até se acostumou com o galo entusiasmado de Sara, que parecia tirar particular prazer em anunciar a chegada do amanhecer bem debaixo de sua janela. Com um dia livre pela frente, Carolina se comprometeu a passar a noite enlatando os vegetais do presente, pensando nas refeições reconfortantes que eles proporcionariam nos meses mais frios. No mar de rostos e casas familiares em seu bairro, um se destacava como um enigma. Bem ao lado de sua própria casa estava a residência de uma senhora idosa que ela ainda não havia conhecido formalmente, a Sra. Rocha. Carolina ocasionalmente havia se movimentando em sua propriedade, e quando seus olhos se encontraram, Carolina se lembrou do olhar penetrante que a Sra. Rocha havia dado a ela. Ela tinha a sensação de que o passado dele se cruzaria mais cedo ou mais tarde. Carolina valorizava uma rotina.
Suas caminhadas diárias de ida e volta para o trabalho seguiam o mesmo caminho, um ritmo previsível que ela achava reconfortante. No entanto, uma noite, enquanto o sol lançava um caloroso brilho dourado sobre a cidade, uma leve variação em sua rota habitual levou a um encontro inesperado perto da loja de conveniência do Sr. Alfredo, onde uma lixeira verde estava um cachorro frágil e coberto de lama. Ele parecia faminto, sua estrutura magra evidente através de sua pelagem enlameada enquanto tentava desesperadamente encontrar migalhas em uma caixa de pizza descartada. Ver o cachorro mexeu com os sentimentos de Carolina, que sempre gostou de cachorros, conhecendo muito bem o amor puro que eles ofereciam. Com cautela, ela se aproximou do animal aparentemente abandonado, estendendo gentilmente a mão para que ele cheirasse. Depois de um breve momento de hesitação, o rabo do cachorro começou a abanar, aceitando seu gesto de bondade. Carolina decidiu levá-lo, usando seu cachecol como uma coleira improvisada. Eles começaram sua jornada de volta para sua casa. O primeiro agrado do cachorro foi um banho de creme antipulgas. Carolina riu enquanto assistia a água passar de transparente para um marrom barrento, revelando um pelo dourado brilhante por baixo. Refletindo sobre o encontro casual deles e o novo começo que estava oferecendo ao cachorro, ela decidiu chamá-lo de Rex. Após sua adoção, a vida de Carolina foi pontuada por visitas regulares ao veterinário, compras de brinquedos para o cachorro e a exploração da variedade de alimentos que Rex poderia gostar. Ela rapidamente descobriu seu amor inabalável por bolas de tênis, e seus momentos de brincadeira no quintal consistiam principalmente em intermináveis rodadas de buscar, das quais Rex parecia nunca se cansar. Seu vínculo, fomentado pela confiança e experiências compartilhadas, crescia a cada dia. Agora, a rotina de Carolina tinha uma nova adição. Suas manhãs começavam com corridas refrescantes no parque, com Rex energeticamente perseguindo qualquer coisa que se movesse. As noites eram reservadas para aconchegos no sofá e ensinar a Rex novos truques. Mas, como todos os cães, Rex tinha suas peculiaridades. Sua principal era seu latido persistente. Sempre que Carolina estava ausente, Rex garantia que o bairro inteiro soubesse que ele estava sentindo falta dela. Em um dia particularmente ensolarado, enquanto brincava no quintal, a atenção de Rex se desviou de uma bola de tênis no ar para um guaxinim sorrateiro que tentava vasculhar a lixeira. Ele latiu ruidosamente, defendendo seu território do intruso. De repente, a porta da casa ao lado se abriu. A senhora Larissa Rocha saiu irritada, com a evidente irritação em seu rosto. "Você não pode manter esse cachorro quieto", ela exclamou, apontando acusadoramente para Rex. Surpresa, Carolina tentou acalmar Rex. "Peço desculpas, senhora Rocha." Ele apenas se assustou com o guaxinim. A senhora Rocha, claramente não satisfeita, estava prestes a voltar para dentro quando uma voz mais suave e gentil chamou de dentro de sua casa. "Espere, mãe." Um homem mais jovem surgiu da casa da senhora Rocha, sinalizando calma com as mãos erguidas. "Desculpe por isso", ele disse, se apresentando a Carolina com um sorriso amigável. "Eu sou o Bruno. Minha mãe sempre foi um pouco desconfiada de cachorros, especialmente dos barulhentos." Carolina, surpresa e apreciativa por sua intervenção, respondeu: "Eu entendo. Bruno, o Rex ainda está se acostumando com sua nova casa, e estou trabalhando em seu treinamento. Peço desculpas por qualquer inconveniência." Com um sorriso tranquilizador, Bruno recuou para dentro de sua casa através da porta entreaberta. Os sons fracos de uma discussão acalorada podiam ser ouvidos. A voz da senhora Rocha, carregada de agitação, fez Carolina se perguntar se realmente era apenas o latido de Rex que a tinha incomodado, ou se havia mais na história. Sentada em sua varanda, profundamente pensativa, Carolina se sentiu dividida. Ela adorava Rex, e a ideia de deixá-lo ir era insuportável. No entanto, ela também reconhecia sua responsabilidade de garantir a paz e o bem-estar de seus vizinhos, e encontrar uma nova casa para Rex poderia ser a melhor decisão.
Perdida em pensamentos, ela não percebeu a aproximação de Sarah até que sua amiga comentou sobre sua expressão preocupada. Carolina compartilhou com Sarah sobre o incidente com a senhora Rocha, mas para sua surpresa, Sarah apenas riu com um sorriso conhecedor. Sarah compartilhou um pouco da história da senhora Rocha que ajudou Carolina a entender que Rex talvez não fosse o problema principal afinal. Sarah e Larissa tinham o mesmo pai, João. As irmãs cresceram sob o mesmo teto, com João e a mãe de Sarah, Brenda. João sempre esperava que suas filhas fossem próximas para garantir o vínculo entre elas, ele até comprou casas para elas, uma em frente à outra. No entanto, a tragédia aconteceu quando João faleceu aos 65 anos. A animosidade entre sua primeira esposa, Maria, e sua segunda esposa, Brenda, era palpável. Essa amargura se infiltrou na relação entre as irmãs, e os desentendimentos entre Sarah e Larissa eram frequentes, apesar de ambas terem suas próprias famílias. Em um dia fatídico, uma discussão particularmente acalorada terminou com Larissa desejando que Sarah estivesse morta. Esse comentário cruel criou uma divisão que durou mais de 15 anos. Sarah confidenciou a Carolina que sempre esteve aberta à reconciliação, mas o orgulho de Larissa era uma barreira alta. Carolina concluiu que talvez a raiva de Larissa em relação a Rex fosse mais sobre Sarah, e ver a família de Sarah estendendo calor a Carolina poderia ter deixado Larissa com inveja. Naquela noite, Agatha apareceu com uma cesta repleta de cogumelos frescos. Carolina ficou surpresa. Já é temporada de cogumelos? Agatha sorriu maliciosamente, com certeza. Há uma densa floresta logo atrás do seu quintal. Se você entrar, tenha cuidado para não se perder muito. É vasta e fácil se perder. Sentindo-se aventureira, na manhã seguinte, Carolina pegou uma cesta velha do sótão e se dirigiu à floresta, com Rex ansioso para acompanhá-la. Enquanto caminhavam entre as árvores, os pensamentos de Carolina voltaram para as irmãs. Sendo filha única, a ideia de uma animosidade tão profunda entre irmãos era estranha para ela. Ela não conseguia entender como duas irmãs, mesmo sendo meias-irmãs, poderiam nutrir tanto ressentimento. Carolina nunca havia feito uma aventura de colheita de cogumelos, mas tinha lido o suficiente para conhecer o básico. Imersa na serenidade da natureza, ela sentiu uma sensação avassaladora de paz. A floresta era hipnotizante, com névoas da manhã entre as árvores enquanto o sol pintava tons dourados no horizonte. A cada passo nesse novo ambiente, ela se sentia grata à tia Sofia por tê-la enviado para uma cidade tão pitoresca, mesmo que sua caminhada fosse interrompida pelo som constante dos veículos que passavam pela cidade. No entanto, sua decisão de começar o dia cedo estava valendo a pena. Ela encontrou seu primeiro cogumelo perto da borda da floresta e imediatamente sentiu o encanto da atividade. Ao final de 2 horas, sua cesta estava cheia de cogumelos brancos e rechonchudos. Rex, sempre brincalhão, pulava no chão, perseguindo insetos e assustando Carolina com seus latidos repentinos. De tempos em tempos, ele corria para longe, apenas para reaparecer de uma direção inesperada. De repente, seus latidos ficaram mais distantes e urgentes, seguindo o som dos latidos de Rex. Carolina foi levada a um pântano escondido adornado com morangos enrugadas do ano anterior, marcando seu local ao colocar sua cesta de cogumelos embaixo de uma distinta árvore carvalho e cobrindo-a com folhas. Ela avançou na direção do barulho, à medida que o dia começava a escurecer, com o sol se aproximando do horizonte. Uma visão chocante chamou sua atenção. Meio escondido entre a folhagem dançante estavam os destroços de um avião antigo. Parecia ser da era da Segunda Guerra Mundial. Carolina se perguntou como um avião poderia acabar tão profundamente na floresta, mas como ela não havia se afastado muito da borda, assumiu que os moradores da cidade estavam cientes de sua presença. Sua preocupação imediata era Rex, cujos latidos ecoavam de dentro do avião, intercalados com gemidos. Preocupada, ela se aproximou dos destroços, navegando ao redor do avião envelhecido. Carolina acariciou suavemente as asas corroídas, imaginando por que ninguém jamais o tinha removido dali. Ela colocou o pé em uma pedra próxima para dar uma olhada melhor por dentro.
De repente, um espirro vindo do interior escuro assustou, fazendo-a perder o equilíbrio e cair no chão macio da floresta. Lá, ela gritou, com o coração acelerado no peito. A única resposta foi o persistente gemido de Rex e um silêncio espesso. Apesar do silêncio perturbador, o espirro soou mais como o de uma criança ou um pequeno animal. Reunindo coragem, Carolina se levantou e se agarrou à pedra novamente para olhar dentro do avião. Ela respirou fundo ao ver o que viu em seguida. Uma jovem garota, com olhos vermelhos e inchados, provavelmente não mais velha que 6 anos, estava dentro, parecendo assustada e desgrenhada. Oi, está tudo bem, disse Carolina com calma, estendendo a mão para ajudar a criança. Quem é você? E como você acabou aí dentro? A menininha fungou, sua voz trêmula de medo e soluços. Eu estava curiosa com o avião. Queria ver por dentro, mas depois fiquei presa. As lágrimas se formaram nos olhos de Carolina ao pensar na situação da menina. Você passou a noite inteira aqui? Perguntou gentilmente. A menina assentiu, com o lábio inferior tremendo. Tentei sair, mas não consegui. Fiquei com muito medo quando escureceu. Carolina abraçou a menina com carinho, tentando confortá-la. Vamos levá-la para casa, murmurou. Vamos dar comida a você e encontrar seus pais. A menina olhou para cima, seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Você pode dizer ao meu pai que eu não quis me perder, por favor? Carolina sorriu gentilmente. Claro. Mas lembre-se, é sempre importante avisar alguém para onde está indo, está bem? Ela decidiu internamente que os pais da criança precisavam de um lembrete firme sobre cuidar de seus filhos. Ser pai significava garantir a segurança e o bem-estar da criança, não apenas prover para ela. Segurando a mão de Luísa, Carolina fez seu caminho rapidamente de volta à cidade. A garota parecia ansiosa para conversar, talvez para se livrar do susto. Luísa explicou que morava na cidade com seu pai. Depois de ver fotos do lago e de seus elegantes cisnes, ela implorou ao pai para levá-la lá e depois para a floresta próxima para ouvir os cucos. Mas ele estava muito envolvido em seu trabalho e pediu que ela esperasse. Incapaz de conter sua empolgação, Luísa se aventurou sozinha. Luísa narrou sua pequena aventura. Eles chegaram à casa de Carolina e o dia exaustivo fez seu preço. Depois de apenas algumas colheres de sopa, Luísa adormeceu no sofá aconchegante. Carolina colocou uma manta quente sobre a criança, levando um momento para pensar sobre a melhor ação a tomar. Ela rapidamente percebeu que, se o desaparecimento de Luísa alarmou, provavelmente também alarmou seu pai e toda a cidade. Com Luísa em segurança por enquanto, Carolina decidiu recorrer a Sarah, que sempre parecia estar a par das notícias. Ao ouvir sobre Luísa, os olhos de Sarah se arregalaram de choque. A pobre criança. Toda a cidade está em alvoroço à procura dela. Seu pai está desesperado. Sarah pegou o telefone. Vou avisar a polícia. Eles estarão procurando por ela em minutos. Carros de polícia pararam em frente à casa de Carolina em questão de minutos, com suas luzes piscando. Carolina estava preocupada em acordar Luísa e aumentar seu sofrimento, então saiu apressada, pedindo-lhes para se aproximar com cuidado, explicando gentilmente a situação. Ela contou à polícia como encontrou Luísa dentro do avião abandonado. Os policiais anotaram seu depoimento, registrando todos os detalhes à medida que a história se desenrolava. Um dos policiais pegou o rádio para chamar o pai de Luísa. Dentro de instantes, o caminhão picape parou bruscamente na frente da casa de Carolina. Larissa, a vizinha que Carolina ainda não havia conhecido de verdade, emergiu do lado do passageiro. Seu rosto, geralmente sério, agora parecia contorcido de preocupação, e ela se apressou em direção a Carolina. Larissa exigiu: onde ela está? Está segura? Carolina, tentando se manter calma, respondeu: ela está dentro, em segurança.
comeu algo e depois pegou no sono. Mas a ansiedade de Larissa rapidamente se transformou em suspeita. Ela apontou o dedo acusador para Carolina. O que você fez com a minha neta? Por que ela estava com você? A boca de Carolina ficou aberta de surpresa. Ela não tinha previsto essa reação naquele momento. Bruno, que tinha seguido Larissa do caminhão, tentou acalmar sua mãe. Mãe, vamos ouvir toda a história primeiro. Antes que Carolina pudesse reunir sua resposta, um dos policiais interveio. Senhora, a Carolina encontrou Luísa perdida na floresta e cuidou dela. Ela é a razão pela qual ela está segura agora. Carolina acrescentou, na verdade, foi o Rex que me levou até ela, Rex. Larissa franziu a testa, confusa com a menção do nome dele. O cachorro trotou até eles, abanando o rabo alegremente e esfregando a mão de Larissa. A realização chegou a Larissa de que o próprio cachorro que a havia incomodado desempenhara um papel fundamental no resgate de sua neta. Sinto muito por ter perdido a paciência mais cedo, sussurrou Larissa, com a voz embargada de emoção. Obrigada por cuidar da Luísa. Está tudo bem, senhora Rocha, disse Carolina, tentando animar o clima. Tudo está bem quando termina bem. Eles entraram na casa e, ao se aproximarem do sofá onde Luísa estava descansando, os olhos da menininha se abriram lentamente. Ao ver sua família, seu rosto se iluminou, e ela logo estava envolvida em um abraço amoroso de seu pai, entre soluços. Ela sussurrou, pai, sinto muito. Nunca mais vou sair sozinha. Ele carinhosamente afastou os cabelos dela. Eu é que devo pedir desculpas. Vamos ver esses cisnes e ouvir o canto dos cucos. Luísa olhou para cima. Podemos levar o Rex? Os olhares de Bruno e Carolina se encontraram, fazendo acorar. Claro, se eles quiserem vir, serão mais do que bem-vindos. Bruno havia morado separado de sua mãe, Larissa, por algum tempo. Sara mencionou que ele havia amado uma mulher que já tinha um bebê quando se conheceram. No entanto, quando a criança completou 2 anos, ela deixando Bruno para criar Luísa sozinho. Ele era reservado, um engenheiro de software talentoso, especializado em jogos de vídeo. Seu trabalho lhe dava a liberdade de trabalhar de qualquer lugar, então ele frequentemente viajava. Uma semana depois, conforme prometido, todos seguiram para o lago. Luísa e Rex lideraram a corrida, competindo um com o outro. Aos olhos de Luísa, Bruno era um herói por criar uma criança que não era biologicamente sua. Quando Carolina mencionou ter ouvido sobre seu passado, ele disse honestamente, eu a amo profundamente. Não importa para mim de quem é filha. Enquanto caminhavam em direção ao lago, fazendo perguntas sobre as conversas dos cisnes e o melhor horário para assistir ao pôr do sol. E se os alienígenas poderiam sentir amor? Quando chegaram à casa de Carolina, onde Bruno havia estacionado anteriormente, as despedidas foram prolongadas. Luísa abraçou Carolina com força. Foi difícil deixá-la ir, e estava claro que Bruno não tinha pressa em partir. Quando o carro deles finalmente se afastou, Carolina voltou para dentro de casa, sentindo um calor recém-descoberto em seu coração. Você vê, esta cidade tem de tudo, disse Sara, sorrindo. Carolina virou-se e pegou o olhar brincalhão de Sara. Ah, Sara, para com isso. O Bruno e eu somos apenas amigos, graças a Luísa. Não tire conclusões precipitadas. Rindo, Carolina expressou sua gratidão a Sara e começou a formular um plano em sua mente. No dia seguinte, ela pediu a ajuda de Sara para preparar um jantar especial. Convidei um casal de convidados, insinuou ela. Sara, percebendo a implicação, prontamente se ofereceu para ajudar naquela noite. Bruno e Luísa foram os convidados de honra de Carolina e, enquanto se acomodavam, ela compartilhou sua ideia com Bruno, que respondeu com um sorriso compreensivo. Não, Bruno, somos nós que devemos ser os anfitriões, não ela, disse Larissa, a mãe de Bruno, parada à porta com Luísa. Mãe,
É mais do que apenas um jantar, Bruno explicou suavemente, incentivando sua mãe a se juntar a eles enquanto Carolina conversava com Sara na cozinha. Eles haviam preparado a mesa na sala de estar e, quando Larissa e Luísa entraram, Bruno as conduziu até seus lugares. Em seguida, ele se juntou a Carolina e Sara na cozinha. Ao vê-lo virar-se e sorrir, Carolina disse: "Eu tinha a sensação de que você estava por trás disso." Ela provocou. Sara pegou uma tigela de salada e voltou para a sala de jantar, avistando Larissa. Ela hesitou por um momento, colocando a salada na mesa, e foi nesse momento que Bruno e Carolina entraram, com sorrisos radiantes no rosto. "Por favor, Sara, junte-se a nós", Carolina indicou uma cadeira vazia com um toque de surpresa. Sara se sentou, com um pequeno sorriso se formando. Ela percebeu que não estava lá apenas para ajudar naquela noite, era uma convidada querida. Ela trocou olhares de apreciação com Carolina, voltando-se para Larissa e Sara. Bruno começou: "Bom, tia Sara." Ele fez uma pausa para enfatizar: "Acredito que seja a hora de deixarmos o passado para trás." Os olhos de Larissa estavam marejados de lágrimas, mas seu orgulho ainda estava intacto, lutando contra a necessidade de estreitar a lacuna. Carolina se aproximou dela, segurando gentilmente a mão de Larissa. Ela a envolveu em um abraço caloroso e, vendo isso, Bruno fez um sinal para Sara com passos hesitantes. Sara se aproximou e, depois de longos 15 anos, as duas irmãs finalmente se reuniram em um abraço sincero. Bruno e Carolina começaram a passar mais tempo juntos, com seu vínculo se fortalecendo a cada dia. Sara e Larissa, por outro lado, levaram um tempo para curar a lacuna entre elas. Suas tardes eram gastas relembrando os velhos tempos e compartilhando histórias. Larissa, com um riso, admitiu que, apesar dos anos de silêncio, sempre esteve de olho na família de Sara por meio de amigos em comum e observações discretas. Isso foi um testemunho do vínculo profundo que compartilhavam, um vínculo que o tempo e os mal-entendidos não podem romper completamente. Um dia, enquanto Sara e Larissa estavam conversando na sala de estar de Sara, Larissa disse: "Sabe, mesmo quando não estávamos falando, sempre me senti conectada a você, Sara. Eu sabia sobre o seu novo emprego, o nascimento da sua neta e até mesmo a pequena árvore de limão que você plantou no verão passado." Sara riu, surpresa e divertida pelas maneiras sorrateiras de sua irmã. Carolina, que havia sentido um vazio em sua vida após a perda de seus pais, encontrou consolo nesta teia calorosa e interconectada de relacionamentos. Em uma tarde clara, enquanto ela estava sentada em sua varanda tomando chá, Carolina ligou para o número de sua tia Sofia. No momento em que ela atendeu, Carolina disse: "Tia Sofia, não posso agradecer o suficiente por me encorajar a me mudar para cá. Esta cidade, essas pessoas, elas me completaram e me trouxeram paz." A voz de Sofia se encheu de calor enquanto ela respondia: "Eu tinha a sensação de que você encontraria seu lugar aí, minha querida. A vida tem uma maneira engraçada de nos guiar exatamente para onde precisamos estar." Com o tempo, não apenas o vínculo de Carolina com Bruno se fortaleceu, mas ela também formou uma conexão inquebrável com a pequena Luísa. Eles formaram um trio perfeito que foi completado pelo sempre leal Rex. Um ano depois, no coração da primavera, Carolina e Bruno tomaram a decisão de solidificar seu vínculo. Eles realizaram um casamento simples e íntimo em um parque local, cercados por amigos próximos, familiares e flores desabrochando. Luísa desempenhou um papel especial como dama de honra, espalhando pétalas com um sorriso alegre. 9 meses após o casamento, a família deles cresceu um pouco mais. Luísa se tornou a orgulhosa irmã mais velha de um menino a quem eles chamaram de Renato. Ela levou seu papel a sério, sempre ansiosa para ajudar, seja pegando fraldas ou cantando suavemente canções de ninar para ele. Carolina frequentemente encontrava Luísa sussurrando segredos e histórias nos ouvidos do bebê Renato, prometendo a ele aventuras intermináveis e uma vida de camaradagem entre irmãos. Larissa se deliciava com seu papel de avó carinhosa, mimando ambos os netos com amor, sabedoria e guloseimas ocasionais.
A casa muitas vezes estava cheia de risos, histórias do passado e sonhos do futuro.